Nós adoramos o nome santo do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de estarmos juntos aqui para celebrarmos esse casamento tão especial. Toma, Deus, a vida do Pedro, a vida da Letícia nas tuas mãos, e que esse culto que nós oferecemos agora ao Senhor, ele possa subir como um perfume de aroma suave e agradável a Ti. Assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.
noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Muito obrigado pelo convite para poder estar aqui. E esse ano, ao aceitar os convites para casamento, eu tenho pregado assim na sequência, né? Esse é o segundo casamento que estou trazendo a mensagem esse ano, o casamento de um êxodo. Eu até postei lá no meu Instagram, Casal Êxodo, que é para falar a respeito, encontrar uma mensagem nesse livro que poderia descrever aquilo que o casamento de vocês representa. E dentro do livro de Êxodo, acho que texto que fala ao meu coração e creio que vai poder inspirar o casamento de vocês, Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1, quando nós temos Moisés recebendo os 10 mandamentos do Senhor. E a palavra de Deus diz assim: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Pai amado, a palavra do Senhor foi lida e o desejo do nosso coração é que nós possamos aplicar essa mensagem, Deus, à vida de um casal. Assim oramos, ó Deus, e pedimos a direção do Senhor, em nome de Jesus. Certa vez eu li de um teólogo dizendo que se todas as Bíblias no mundo fossem queimadas, e que se sobrasse apenas os 10 mandamentos, com os 10 mandamentos seria possível encontrar o caminho do céu. Essa é a importância desse texto que eu acabei de ler. Nós, quando pegamos a palavra de Deus, nós chamamos a Bíblia de lei do Senhor. O judeu chama o Antigo Testamento de lei do Senhor. O Antigo Testamento chama o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, de lei do Senhor. E o judeu também chama os 10 mandamentos de lei do Senhor. Ou seja, os 10 mandamentos têm o mesmo nome, o mesmo peso que toda a Escritura. Tamanha é o poder das palavras que estão escritas. A Bíblia foi escrita por homens santos, inspirados por Deus, porém esse texto foi escrito pelo próprio Senhor Deus e entregue a Moisés quando esse estava com ele no Monte Sinai. Olhando para esse texto e olhando para a vida de um casal, eu comecei então a
pensar o seguinte: quais são os princípios que nós encontramos nos 10 mandamentos que podem ser aplicados na vida de um casal, fazendo com que esse casamento seja uma bênção, da mesma maneira que, ao aplicarmos essas leis para a nossa vida e para a nação, essa lei se torna um direcionamento a respeito de como a família, como a nação e como cada pessoa pode encontrar felicidade e direção em Deus. O primeiro mandamento que nós encontramos é: não terás outros deuses diante de mim. É absolutamente importante que o casal, ele entenda que a partir do momento que vocês começam agora a construir uma nova família, Deus precisa continuar sendo o centro. Um não pode se tornar o Deus do outro. Você não pode fazer do Pedro o Deus da sua vida, o Pedro não pode fazer da Letícia a deusa da vida dele, e é preciso que vocês, como família, percebam o seguinte: Deus precisa continuar sendo o centro. Daqui a pouco vocês farão alguns votos. Eu vi esses votos, achei que são votos maravilhosos, mas vocês não têm a menor condição de cumprir os votos que vocês farão se vocês não tiverem Deus como o centro do casamento de vocês. Eu não conheço todos os convidados que estão aqui, mas eu conheço várias pessoas que se casaram e quando se casaram fizeram votos e juras de amor eterno, dizendo que o casamento seria até que a morte os separasse, porém alguns deles estão no segundo, no terceiro ou até mesmo no quarto casamento. Sabe por que isso acontece? Porque eles não colocaram Deus no centro. Existe um mandamento, e é o primeiro mandamento, é o mandamento mais importante. Vocês não podem ter outro Deus, vocês precisam aprender a amar Deus acima de todas as coisas. Se vocês de fato e de verdade desejam que essa família que começa agora, ela seja uma família exemplar, feliz, abençoada, é preciso que o casamento seja feito entre Pedro, Letícia e Deus, Deus sendo o elemento mais importante e aquele que ocupa a primazia na vida de vocês e em todas as decisões que vocês vão tomar. É Deus, através da palavra dele, que determina o que é certo e o que é errado. O que o marido pode fazer, o que a esposa pode fazer, o que o marido não pode fazer, o que a esposa não pode fazer. Existem regras e princípios que devem ser obedecidos para que vocês possam garantir que esses votos durem até que a morte os separe. Porém, nós temos o segundo mandamento, e o segundo mandamento é: não fará para ti imagens de escultura, não as adorarás e nem prestará culto a elas. Entenda que, no primeiro momento, o alerta é: Deus, ele precisa ocupar o lugar de primazia, vocês não podem ter outros deuses. Depois ele fala: vai existir na jornada de vocês o perigo de vocês criarem pequenos deuses e falsos deuses, e vocês não podem adorar esses deuses, esses falsos deuses que vão aparecer na vida de vocês, no caminho de vocês, e vocês não devem dar culto e vocês não devem adorar esses falsos deuses. E o que são esses falsos deuses na caminhada do casamento? O filho pode ocupar o lugar de um falso Deus. O trabalho pode ocupar o lugar de um falso Deus. O dinheiro pode ocupar o lugar de um falso Deus. Um time de futebol pode ocupar o lugar de um falso Deus. A busca pelo sucesso, pela fama, pela influência, pode se tornar um falso Deus. Pequenas distrações que vão tirar vocês do caminho, e ao tirarem vocês do caminho, vai fazer com que Deus deixe de ser o centro. E essas coisas, essas raposinhas, elas começam a minar a vida espiritual do casal. E daqui a pouco, essas coisas que começam como pequenos deuses, ocupam o lugar de Deus. Cuidado para que vocês não deem a coisas importantes um valor maior do que elas merecem. Porque, obviamente, quando Deus fala de filho, está falando de algo que é absolutamente importante na vida do casal, mas ele não pode ser adorado. Você não deve prestar culto ao seu filho. Você deve ser pai, você deve ser mãe, vocês devem ser pais que orientem, que eduquem os filhos de vocês. Mas o filho não é para ser adorado, ele é para ser ensinado, é para ser instruído. Cuidado, então, com esses perigos que podem aparecer diante de vocês. Nós vivemos numa sociedade em que o tempo todo diante de nós são colocadas outras coisas que ocupam o lugar de Deus, e você acaba abrindo mão de
ministérios que você tem, de responsabilidades que você tem dentro da igreja, servindo a Deus, para que essas outras coisas comecem com altares pequenos que vão se tornando grandes altares. Cuidado, vocês não podem fazer imagens de escultura, não podem adorar e nem prestar culto a elas. Porém, tem o terceiro mandamento, e o terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse mandamento, ele é tratado pelo povo judeu de uma maneira absolutamente intencional. Eles cuidam demais disso. Nós escrevemos o nome de Deus e falamos o nome de Deus assim, Deus do céu. A gente tem muita facilidade de falar do nome de Deus. O judeu, até para escrever o nome de Deus, ele não escreve o nome de Deus. Quando um judeu, ele se converte aqui no Brasil, ele não escreve Deus, ele escreve D', porque ele tem um temor muito grande de usar o nome de Deus em vão. No casamento, vocês precisam ter muito cuidado com as palavras que vocês vão utilizar na vida um do outro. É preciso que vocês aprendam a controlar as palavras e até mesmo evitar brincadeiras. Alguns casais, de forma infeliz, no momento de uma briga, falam em separação, falam em divórcio, falam de situações que não são palavras que não podem ser mencionadas. É uma afronta a Deus. Deus ama o casamento. Deus celebrou o primeiro casamento. O ministério de Jesus começa em um casamento em Caná da Galileia, o primeiro milagre que Jesus opera, a multiplicação de pão, a multiplicação do vinho, a transformação da água em vinho. O que eu quero dizer para vocês é que não tomar o nome de Deus em vão é tomar cuidado com as críticas, com as palavras que serão lançadas um na vida do outro. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O princípio que está aqui é o princípio do descanso, de nós lembrarmos do dia do Senhor. Você acredita, Letícia, que Deus estava cansado depois de ter criado todas as coisas? No sexto dia, Deus falou: não, a maratona foi pesada, eu preciso descansar. Deus não estava cansado. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele não descansa, ele não dorme nem dormita. O que nós entendemos aqui é que Deus estava querendo trazer para a gente uma lição sobre a importância do descanso. E quantas pessoas vivem hoje cansadas e sobrecarregadas porque não respeitam a lei do descanso. O dia de sábado, e hoje na nossa cultura o dia de descanso é o dia de domingo, é o dia que a pessoa vai passar roupa, lavar roupa, arrumar a casa, resolve fazer um monte de coisas. O dia de domingo é lotado de coisas, menos adorar o Senhor. Aprendam a descansar, aprendam a curtir as férias, aprendam a entender que vocês não têm energia inesgotável. É preciso que vocês tenham um tempo um para o outro e um tempo para vocês descansarem, para que vocês possam ter o dia de descanso. E esse dia de descanso não é o dia para você ficar em casa sem fazer nada. Não é esse o descanso que Deus está falando. É um dia que você vai trabalhar para Deus, que você vai servir a Deus, você vai à igreja, você assiste a escola bíblica, você vai ao culto, você serve a Deus. Para você ter essa energia para fazer todas as coisas nesse dia, é preciso que você administre bem a sua agenda durante a semana. O problema é que as pessoas não administram bem a agenda, e por não administrarem bem a agenda, estão sempre cansados. Se vocês estiverem fisicamente cansados, vocês vão ficar emocionalmente afetados e espiritualmente afetados. É preciso que tenham descanso físico, é preciso que vocês durmam e durmam bem, que vocês tenham ótimas noites de sono, acordados também, é verdade. O quinto mandamento é: honra teu pai e a tua mãe. Eu não tenho a menor dificuldade para cumprir esse mandamento. Meu pai já faleceu, mas enquanto meu pai era vivo, era muito fácil honrar o meu pai, porque meu pai foi um pai extraordinário. Eu tenho uma verdadeira admiração, respeito, gratidão por tudo que eu vivi ao lado do meu pai. Minha mãe é uma mulher extraordinária, uma mãe primorosa.
Adorar pais como os meus é muito fácil, porque é fácil você honrar quem é bom com você. Então aqui tem alguns princípios. O primeiro princípio é: tenham filhos. Casais que casam e não têm filhos, eles estão desobedecendo o mandamento, que é da gente crescer, da gente casar e multiplicar. O casamento de verdade, a família bíblica, ela não é composta pelo marido e pela esposa, é pelo marido, pela esposa e pelos filhos. Essa é a família que nós encontramos, é o fundamento bíblico. Alguns casais não podem ter filhos, é uma exceção. Mas os casais que podem ter filhos, alguns têm optado hoje por não ter filhos, ter cachorro ou gato. O mandamento é: tenha filhos e crie seus filhos de forma que eles tenham facilidade para honrar vocês. Sejam bons pais. Comecem a orar pelo filho de vocês, pelos filhos de vocês, desde já. Não espere você ficar grávida. Não espere a criança nascer. Ore com a compaixão antes mesmo dele ser concebido. Sejam bons pais. O sexto mandamento é: não matarás. Primeiro, não mate um ao outro. Esse é fácil da gente entender, no sentido de preservem a vida um do outro. Mas o não matarás aqui, trazendo para a ideia do casamento, eu trouxe a ideia do primeiro casamento em Caná da Galileia, quando nós percebemos que no meio daquela festa havia acabado o vinho. E Jesus teve que transformar a água em vinho para que aquela cerimônia continuasse. O que eu entendo disso é que Jesus, ele repôs o vinho que tinha acabado. No casamento, Pedro, no casamento, Letícia, é preciso que haja uma reposição diária de algumas coisas que são muito importantes. É preciso que haja a reposição do romantismo, então vocês não podem matar o romantismo. Vocês não podem matar o carinho. Vocês não podem matar o amor, a paciência, não podem matar o perdão. Todas essas coisas que hoje vocês têm com tanta abundância, tanto amor, tanta paciência, tanto carinho. No início do casamento é tão fácil, porque todos os copos estão cheios, todas as vasilhas estão transbordando, mas isso acaba se não houver reposição. Cuidem para que o romantismo não acabe, para que vocês não entrem numa vida de rotina, em que vocês vão estar parecidos com um casal de amigos, em vez de parecer uma família cristã. Para isso, tomem cuidado para não matar aquilo que é importante. Sétimo mandamento: não adulterarás. A Bíblia exige fidelidade absoluta. Fidelidade absoluta. E fidelidade não apenas nas ações. Jesus estabelece que só de você pensar em trair, você já é infiel. Vocês precisam entender que, a partir de agora, vocês pertencem um ao outro e vocês não podem desenvolver nenhum tipo de desejo por nenhuma outra pessoa. Aprendam a amar vocês mesmos, entendendo o seguinte: Letícia vai se tornar diversas mulheres ao longo da vida. Eu sou casado com Débora há 27 anos, nesses 27 anos, quantas Déboras eu conheci? E quantos Eduardos a Débora conheceu? A gente vai mudando, as fases vão mudando e a gente precisa aprender a amar essa nova pessoa mais madura, mais experiente, que daqui a pouco é mãe. A gente precisa entender e amar essa pessoa que está crescendo junto com a gente, e fidelidade é absolutamente algo que Deus não negocia. Deus abomina o adultério. Deus odeia o adultério. E a permissão de Deus para que um casal se separe quando acontece o adultério é porque Deus entende a gravidade desse ato. Deus diz assim: não é o meu desejo, mas é por conta da dureza do coração de vocês. Deus odeia o adultério. Vocês precisam aprender a superar todas as lutas e todas as dificuldades. Isso é muito mais fácil quando não existe ciúme, quando não existe dúvida, quando um tem a absoluta certeza de que o coração do outro é totalmente dele. Oitavo mandamento: não furtarás. Não furtarás, o princípio aqui é muito claro. Sejam fiéis a Deus
nos dízimos e nas ofertas. Não desejem ser as pessoas responsáveis pelo sustento da casa de vocês. Quando nós somos fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas, nós podemos descansar em Deus que Ele cuidará dessa área da nossa vida. E você pode ter certeza que a vida financeira é absolutamente importante, o equilíbrio financeiro é muito importante dentro de um casamento. Muitas famílias se separam por problemas financeiros, mas quando você tira essa responsabilidade dos seus ombros e você transfere essa responsabilidade para Deus, você pode descansar, entendendo que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Existem mais de 800 promessas na Bíblia de que Deus vai cuidar de nós. E lá em Malaquias capítulo 3, existe um texto que diz assim, você pode até fazer prova de mim. Então, não roubarás tem a ver com sejam fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas. O nono mandamento é: não dirás falso testemunho. Dentro de um casamento, Letícia, não tem espaço para mentira. Uma meia verdade é uma mentira inteira. Sejam absolutamente rigorosos nesse quesito. Nunca, em hipótese nenhuma, mintam um para o outro. Que quando você falar alguma coisa, por mais absurda que ela possa parecer, que não haja dúvida no coração da Letícia que você está dizendo a mais absoluta verdade. Não negocie, não abra mão da verdade. Eu levo esse mandamento tão a sério, Letícia, que dentro do meu casamento aconteceram duas situações que me marcaram. Uma vez eu queria fazer uma festa surpresa para minha esposa. E ela desconfiou que eu ia fazer a festa surpresa. E ela me perguntou: Eduardo, você está fazendo uma festa surpresa? Sabe o que eu falei para ela? Estou fazendo. Porque eu preferi falar a verdade do que mentir. Se você abre mão em pequenas coisas, daqui a pouco você está negociando a mentira. E a mentira passa a ser uma possibilidade, e se existe a possibilidade da mentira, não tem segurança nenhuma. A verdade em todos os momentos é que garante a firmeza de um casamento. Eu e a minha esposa passamos por uma situação em que a minha filha, quando ela era muito bebezinha, ela tinha um bichinho de pelúcia. E esse bichinho de pelúcia que ela tinha, chamado de teteia. Ela tanto mordia o nariz da teteia que ela foi se desgastando e o tempo foi passando e a teteia não tinha mais como a gente manter. E nós então quisemos dar para a nossa filha uma outra teteia nova, um outro presente, outro bichinho de pelúcia, outro cachorrinho de pelúcia igual. E nós falamos com a Ana Júlia que a gente tinha só lavado o cachorrinho. Nós quebramos o princípio, nós mentimos para ela. Passado um tempo, quando a Ana Júlia tinha 8 anos, nós entregamos a teteia para ela. Falamos: olha, Ana, lembra da teteia? Não, ela já nem lembrava mais da teteia, mas a cachorrinha que você tinha. Aí nós pegamos a teteia antiga, que estava embalada num saco a vácuo, entregamos para ela, e ela começou a chorar de tristeza, e ela disse assim: vocês mentiram para mim. A dor do coração de uma criança de 8 anos, porque mesmo que bem intencionados, a mentira nunca vale a pena. Sejam rigorosos, absolutamente rigorosos. A Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira, e se você fala uma mentira, você é filho do diabo. A Bíblia diz: seja o seu sim, sim, o seu não, não, e tudo que fugir disso vem do maligno. É um mandamento a gente falar sempre a verdade. E por último, o 10º mandamento. O 10º mandamento é: não cobiçarás. E o texto fala de não cobiçar a casa do próximo, a esposa do próximo, não cobiçar nada do próximo.
O que eu entendo desse não cobiçarás é que nós precisamos aprender a desenvolver dentro do nosso casamento o sentimento de gratidão. Quando você cobiça alguma coisa que alguém tem, que você não tem, você está sendo ingrato com Deus por aquilo que Ele te deu. Então nós precisamos desenvolver, para a gente combater esse não cobiçarás, existem dois sentimentos que precisam ser alimentados: o sentimento de gratidão e o sentimento de contentamento. Ao sermos gratos a Deus pelo que temos e ao ficarmos contentes com aquilo que nós temos, não significa que nós não podemos ter sonhos de alcançar outras coisas, mas esse sonho não pode se tornar algo doentio que vai afastar você daquilo que Deus tem determinado para vocês. Um casamento feliz, ele é vivido com gratidão. Seja grato a Deus por tudo que vocês têm. E falando a verdade para vocês dois, olhe um para o outro. Essa pessoa já não é motivo suficiente para você ser eternamente grato a Deus. Pedro, olha o presente que Deus te deu. Letícia, olha o presente que Deus te deu. É preciso que vocês aprendam a agradecer a Deus, porque vocês formam um casal maravilhoso. Vocês se completam. Juntos vocês são melhores do que vocês eram quando vocês estavam separados. Vocês se tornaram pessoas melhores em todos os sentidos a partir do momento que vocês começaram a namorar. Eu quero que vocês entendam então que os 10 mandamentos bíblicos, eles podem ser aplicados diretamente na vida de vocês, porque se vocês obedecerem esses 10 mandamentos, os votos que vocês farão daqui a pouco, vocês conseguirão cumprir. Sem obedecer esses mandamentos, vocês caminharão na força do braço de vocês e muitas pessoas não conseguem sustentar. E o desejo da minha vida para a vida de vocês e para aqueles que estão aqui, que desejam se casar, é que vocês possam ter um casamento como o casamento que desejo que Letícia e Pedro tenham. E vocês que estão aqui, que são casados, que vocês fiquem firmes no casamento de vocês e que vocês cumpram todos os votos que vocês fizeram quando vocês estavam diante do padre ou do pastor, não sei o caso, mas que vocês cumpram aqueles votos. Foi feito diante de Deus. Quero orar por vocês. Pai amado, adoramos o nome santo do Senhor. Somos gratos, ó Deus, porque existem tantas leis, tantos princípios, tantos mandamentos que precisam ser cumpridos, e o mais importante deles, Deus, é que nós amemos o Senhor acima de todas as coisas. Que não sejam criados, ó Deus, falsos ídolos e falsos deuses no coração de Pedro e de Letícia. Que eles, ó Deus, nunca usem o nome do Senhor em vão, mas também, Deus, que eles nunca usem, ó Deus, a boca deles para poder amaldiçoar o casamento. Deus, que eles aprendam a administrar a agenda de forma que eles consigam ter o dia de descanso. Pai amado, que eles possam ser pais que sejam fáceis de serem honrados, que eles sejam bons pais e que eles honrem, ó Deus, os pais que eles têm. Deus, que eles não matem o romantismo, o carinho, o amor, a paciência, o perdão. Ó Deus, que eles sejam absolutamente fiéis um para com o outro. Pai amado, que eles aprendam, Deus, a não furtar o Senhor, que sejam fiéis ao Senhor nos dízimos e ofertas, que eles nunca mintam, que a verdade seja sempre, Deus, aquilo que vai sair do lábio dos teus filhos, e que eles desenvolvam, Deus, o sentimento de gratidão e contentamento, para que nunca a cobiça ocupe um lugar na mente e no coração. Assim eu oro, e assim pela fé eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém? Nesse momento agora, eu queria que vocês ficassem de frente um para o outro. E nós vamos nos preparar para a entrada das alianças.
aliança quase do mesmo tamanho. Esse é o momento da bênção das alianças. Interessante que muitas pessoas imaginam que nesse momento o pastor abençoou o anel. E na verdade a bênção não é sobre o anel, é sobre a aliança que vocês fazem um com o outro, uma aliança que é representada por esses anéis. A aliança ela é feita de ouro, que é um metal muito valioso. Poucas gramas de ouro, não sei quantos milhares de reais aqui na minha mão. E precisa ser algo valioso, porque o casamento é algo muito valioso. É precioso para Deus. Então, o valor do metal simboliza e representa o valor da união de vocês. O ouro, ele possui um brilho. E esse brilho tem que ser visto na vida de vocês. É muito bom, hoje me encontrei com vários casais aqui da igreja, que eu celebrei o casamento deles, e quando olho para eles e vejo o sorriso no rosto deles, esse brilho que quando só de você olhar para o sorriso, você já percebe, não, como eles são felizes, como essa família é feliz. É preciso que as pessoas olhem para a vida de vocês, para o casamento de vocês e desejem, olha, eu quero ter um casamento como o da Letícia e do Pedro. Eu quero ser feliz como eles são felizes, que você se torne referência, que tenha um brilho que seja visto por todas as pessoas. Mas o ouro também é maleável. E dentro do casamento, Letícia e Pedro, preparem-se, porque vai ser preciso muito jogo de cintura. Apesar de todo o amor, apesar de todo o romantismo, de tantos sonhos que vocês vão viver, homem e mulher são muito diferentes. Reagem de formas diferentes. A natureza do homem é diferente da natureza da mulher, e além disso, o perfil comportamental de vocês também é diferente, vai fazer com que vocês tenham velocidades diferentes, pensamentos diferentes. No casamento vocês terão que aprender a conviver com essas diferenças e construir uma família feliz dentro dessas diferenças. É aprender a viver feliz com essas diferenças e com as qualidades que essas diferenças, com os benefícios, porque vocês se completam. Algumas vezes vai ser muito fácil resolver um problema, outras vezes vai ser necessário sabedoria. E peçam a Deus para que Deus dê muita sabedoria para vocês, para que esses problemas sejam minimizados. Mas quando eu falo de aliança, essa é uma palavra que eu tenho compartilhado em diversos casamentos que eu faço. Aliança, ela não pode ser feita apenas entre vocês dois e Deus. É preciso que vocês façam uma aliança que envolva todo o ser de vocês. Como eu disse aqui, é preciso que seja feita uma aliança com os olhos, de maneira que você nunca mais vai olhar para nenhuma outra mulher que não seja Letícia. Entenda que ao dizer que você não vai olhar para outra mulher, não significa que você não vai ver as mulheres que estão perto. Olhar com esse desejo que um homem nutre por uma mulher. Da mesma forma, você, Letícia, você precisa fazer uma aliança com os seus olhos, de forma que os seus olhos só olharão para o Pedro, como o homem da sua vida, como a pessoa que Deus preparou para estar do seu lado. Mas a aliança não pode ser feita apenas com os olhos. A aliança precisa ser feita também com os ouvidos. E quando falamos aliança que nós fazemos com os ouvidos, é porque nós precisamos ter paciência para aprender a ouvir o que o outro está dizendo. E ouvir o outro nem sempre é fácil. O homem precisa aprender a ouvir mais. O nível de ouvir, ele pode ser estabelecido em 3 níveis. O nível básico é quando a Letícia estiver falando com você, antes dela terminar de falar, você já quer dar a resposta. Significa que você não está importando com o que ela está dizendo. Você se preocupa muito mais com a resposta que você vai dar do que com a pergunta que ela está fazendo. Significa que você é uma pessoa orgulhosa, vaidosa. Existe um segundo nível de audição quando você ouve todas as palavras que a pessoa está dizendo. Mas o que Deus chama vocês dois para vocês viverem é que ouvir de verdade significa que além de prestar atenção nas palavras, você vai prestar atenção em todos os gestos. Porque às vezes a boca vai dizer uma coisa e o corpo vai estar dizendo outra coisa. Você precisa aprender a ler a Letícia, assim como a Letícia precisa aprender a ler você para que a comunicação seja boa. A aliança se faz também com a boca. E eu falei aqui
no texto que li a respeito de não dar falso testemunho, a respeito de usarmos a palavra sem ser de forma vã, usarmos a boca para poder abençoar. Letícia, guarda o que eu vou falar com você. Nós homens, a grande maioria de nós homens, somos extremamente motivados e impulsionados a sermos melhor do que nós somos, quando somos encorajados pelas nossas esposas. Palavras de apoio e de encorajamento transformam homens. Eu já vi muitos homens que não eram absolutamente nada enquanto solteiros se transformarem em verdadeiros homens depois de casados. A mulher, com sabedoria, ajudou aquele homem a alcançar um nível que ele não alcançaria sozinho. Use a sua boca para poder abençoar, e você use a sua boca para poder elogiar. Perceba cada detalhe. Elogie muito a sua esposa. Não economize em elogios, porque as mulheres se sentem seguras quando são elogiadas. Mais do que isso, a aliança precisa ser feita com os ombros. Ombro é lugar de aconchego. Vão ter dia que vocês vão chegar em casa cansados, e o ombro vai ser só para poder descansar. Outras vezes, o ombro vai ser para chorar, porque vocês tiveram dias difíceis. E é preciso que vocês tenham prazer de voltar para casa. Prazer de voltar para casa. Que quando estiver dando horário de terminar o serviço, vocês serão, eu já quero ir embora, porque vocês têm prazer de estar em casa. Quando a pessoa começa a trabalhar demais, estudar demais, chegar muito tarde em casa, na verdade é porque ela não está tendo prazer de estar em casa, ela está alongando, distanciando. Vocês não criem isso. Desejem rapidamente estar em casa para vocês se encontrarem, encontrar um ombro amigo. Mas uma aliança também que se faz com as mãos, e as mãos não apenas para carregar a aliança. Sabe por que o anel é redondo? Não lembra? Não é possível. Para poder colocar no dedo. Não é verdade, né? Essa piada é do Bruno, do pastor Bruno. A aliança ela é redonda porque ela simboliza a infinitude. Nós não sabemos onde começa e onde termina. A aliança que nós fazemos com a mão não é só para segurar a aliança. A aliança com a mão representa trabalho. Significa, olha, naquilo que depender de mim, eu vou acordar cedo, eu vou dormir tarde, mas não vai faltar comida dentro da minha casa. Eu vou trabalhar, não tem espaço para preguiça. Quando um casal luta junto, ele é poderosamente abençoado por Deus. E as promessas, elas são cumpridas. E não tem conta que é paga atrasada. Nunca o mês de vocês vai ser maior do que o salário. Mas a aliança também nós fazemos com o nosso coração. E nós dizemos assim, olha, esse meu coração eu entrego para você. Eu confio em você, eu entrego o meu coração a você. Eu confio em você. Eu respeito você, eu amo você, eu confio em você. Mas nenhuma dessas alianças, Letícia, pode ser cumprida se não houver uma aliança maior que a aliança de vocês dois com Deus. É de vocês falando, Pai, nós não vamos permitir que nada ocupe o altar na nossa casa que deve ser ocupado pelo Senhor. Nós não permitiremos que nada nos afaste da Tua presença. Muitos casais, Letícia e Pedro, cometem um erro grave. E um erro que custa algumas vezes o casamento deles. Eles se casam e depois que se casam, eles escondem os dons e os talentos que receberam de Deus. E passam a viver apenas um para o outro. E participando às vezes na igreja apenas de eventos de casais. É um tipo de idolatria. Idolatria é o matrimônio. Idolatria é a família. E sem que eles percebam, algumas vezes colocam a família acima de Deus. Que vocês possam respeitar essa aliança e guardarem-se um para com o outro. Amém? De frente um para o outro agora. Como sonhamos com este dia e finalmente ele chegou. Deus nos presenteou e reservou este momento para que o nome dele fosse glorificado através das nossas vidas. E como está escrito no Salmo 126, hoje a nossa boca se enche de júbilo e a nossa língua de riso, porque grandes coisas fez o Senhor por nós.
Pedro, como é fácil falar de você. Admiro sua força, resiliência e perseverança. Homem de fé, temente ao Senhor e que busca diariamente obedecer a Deus. Você é firme em seus valores, verdadeiro e justo. Carrega consigo a certeza de que tudo é possível ao que crê. Obrigado por ser meu amigo, incentivador e por estar sempre aqui, cuidando tão bem de mim. É uma dádiva poder construir uma família ao seu lado. Tenho certeza do bom marido e, no futuro, do pai zeloso que você será. Pedro, prometo te amar, respeitar e enfrentar todas as dificuldades ao seu lado. Prometo zelar e cuidar do nosso lar e fazer dele um ambiente que agrade a Deus. Prometo ser fiel a você e a tudo que Deus nos prometeu. Meu amor, quero que saiba que por onde fores, irei contigo. Onde pousares, lá pousarei eu. Teu povo será o meu povo, e teu Deus será o meu Deus. Hoje é o dia que as promessas do Senhor se cumprem em nossas vidas. Afinal, há pouco mais de 3 anos atrás, em nosso primeiro encontro, olhando nos meus olhos, você me disse que se casaria comigo. Olha, acho que Deus te ouviu. E hoje iniciamos uma jornada para toda a vida. Te amo, meu amor. Com carinho, sua agora esposa. Oxe. Vamos lá. Meu amor, primeiro quero dizer que te amo. Em uma festa de final de ano da empresa que trabalhávamos, foi o momento em que te vi pela primeira vez. Detalhe, já tinha 2 anos que trabalhávamos na mesma empresa e não nos conhecíamos. E quando vi aquela morena linda de vestido rosa, logo perguntei para um amigo meu quem era você. Mas não satisfeito, te chamei para dançar, mesmo com o braço quebrado. Dançamos, conversamos e no final da festa te chamei para irmos em uma outra festa, um aniversário de um amigo que estava acontecendo. E sua resposta foi um baita de um sermão. Menino, nem te conheço, você acha que eu vou sair com você aqui? Já pensei assim, que mulher brava, né? Então fui embora sem você e sem seu contato também, que você não tinha me passado. Fui embora, mas pensando em você. Então na mesma noite, procurei você no Instagram e começamos a conversar. Aquela primeira impressão que tive de que você era diferente só se reforçou pelas nossas conversas. Após tantas conversas, te chamei para sair. Então procurei um lugar para irmos e você topou. Lá nos conhecemos mais ainda e ali percebi que já estava apaixonado por você. Mas está faltando uma coisa, nosso beijo. Então eu resolvi esse problema no mesmo dia. Após isso, nos vimos mais algumas vezes e conversamos, até que no dia 29/12/2019 começamos a namorar. A gente já estava namorando, eu já percebi que você era especial, mas não entendia muito seu mundo ainda. Suas qualidades eram tantas que confesso que no início até achei que você estava me enganando. Mas então, comecei a ir na igreja com você e entendi por que você era diferente das outras, pois estava diante de uma mulher de Deus. E não posso deixar de exaltar o nome do Senhor, pois durante toda a nossa história Ele esteve e está presente, desde o início até o dia de hoje, nos abençoando e cuidando de todas as áreas da nossa vida. E tenho certeza que Ele continuará conosco. Letícia, hoje aqui estou diante da mulher da minha vida e tenho convicção que você será uma ótima esposa e uma excelente mãe, pois além de linda, você é humilde, determinada, carinhosa, gentil, meiga, às vezes um pouco brava e acima de tudo, temente a Deus. Sabe que te admiro muito por tudo isso. Let's, para finalizar, quero que comigo você se sinta segura e protegida, pois vou sempre cuidar de você. Prometo que vou mudar o que precisa ser mudado, ser mais paciente, mais organizado. Sei que preciso melhorar, apesar que eu sou organizado, só que você não entende, tá bom? Ser mais humilde também e aprender a escutar. Mas além de mudar algumas coisas... existem outras que prometo zelar para que continue da mesma forma ou melhore. Que nosso centro sempre continue sendo Deus, que nossa cumplicidade aumente, que a confiança que temos um no outro permaneça e que o nosso respeito um pelo outro nunca se perca. Amor,
assim como comecei o texto, quero terminar dizendo que te amo para sempre. Tá bom? Tá certinho. Que alegria, que emoção as mães entraram, hein? As lágrimas das duas sendo contidas, foi tão emocionante ver vocês entrando, com o coração cheio de gratidão, e as lágrimas revelam tanto que vocês amam os filhos de vocês. Num casamento como esse, eu sei que vocês sabem, que vocês não estão perdendo um filho nem uma filha. Vocês estão ganhando um filho, vocês estão ganhando uma filha. E no casamento, o papel dos pais não acaba aqui. O papel de pai é para a vida inteira. Vocês aprenderam e foram muito bons pais até esse momento, e é preciso que vocês continuem sendo bons pais da agora para frente. Isso vai requerer de vocês sabedoria, para que vocês não estejam perto demais para atrapalhar o casamento deles, nem distante demais a ponto de não poder ajudar. Parabéns pelo trabalho que vocês fizeram. Essa mulher é uma mulher de Deus. Esse homem é um homem de Deus. É um homem de verdade. É um homem raro. Quando falei com Letícia a respeito do namorado, eu falei, olha, eu não aceito que seja qualquer um. E logo que conheci o Pedro, eu vi que ele era diferenciado. E na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu os declaro marido e mulher. E digo a você, Pedro, pode beijar a sua esposa. Has come, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stay.